Instituto Federal Fluminense, Campus Avançado Maricá, apresenta... Saudações à comunidade acadêmica do Campus Avançado Maricá do IF Fluminense. Aqui é o professor Fernando Vieira falando com vocês. O assassinato do afro-americano George Floyd por um policial nos Estados Unidos da América motivou uma onda internacional de protestos antirracistas, sob o lema Vidas Negras Importam. Em meio aos protestos, uma ação dos manifestantes repercutiu muito na imprensa mundial. Em Bristol, na Inglaterra, uma estátua de Edward Colston, um deputado que viveu entre os séculos XVII e XVIII e que comerciava escravizados, foi retirada do pedestal e lançada a um rio. Nos dias seguintes, manifestações pediram a retirada de estátuas de outras personalidades históricas, como o explorador inglês Cecil Rhodes. Essas reivindicações levantam a questão: monumentos em tributo a indivíduos ligados a processos históricos hoje repulsivos, como a escravidão, devem ser derrubados? Nessa conversa, não vou tratar de implicações jurídicas da ação de retirar monumentos no espaço público. Meu interesse é propor uma reflexão sobre o tema, a partir do ponto de vista da construção e desconstrução da história. O passado, mesmo no senso comum, é algo que permite várias leituras. Não é diferente na história, saber que depende das fontes e dos métodos de pesquisa, mas também possibilita a elaboração de variadas interpretações sobre os temas estudados. Em quase todas as sociedades com um poder estabelecido, existe uma versão oficial do passado nacional, expressa em livros, celebrações e monumentos. É a história oficial. Por isso mesmo, quando há revoluções ou mudanças de regime, as estátuas estão entre os principais símbolos que são substituídos. Na Revolução Francesa, estátuas de reis do antigo regime foram retiradas e fundidas para fornecerem balas às tropas revolucionárias. Nos países do leste europeu, estátuas de líderes soviéticos foram derrubadas no final da Guerra Fria. No contexto das manifestações antirracistas, pode-se entender que a demanda pela retirada de estátuas está relacionada a um embate referente à narrativa histórica. Trata-se do confronto entre a história dos vencedores, grosso modo, sociedades de matriz europeia no Velho e no Novo Mundo, que celebram conquistas territoriais, vitórias militares e seus heróis, e a história dos vencidos, grosso modo, sociedades africanas, ameríndias e asiáticas, dominadas por europeus e norte-americanos em violentos processos de conquista. Apesar dessas narrativas, cabe lembrar que tanto os processos históricos como os agentes desses processos são complexos. Por exemplo, numa conquista territorial, os resistentes nativos podem ter negociado com os conquistadores, ou personalidades que defenderam, no passado, valores que nos são caros hoje, podem nos decepcionar quando conhecemos alguns detalhes de sua trajetória. Voltaire, o iluminista defensor da liberdade, investiu financeiramente em um navio francês que traficava africanos escravizados. Sua figura deve ser apagada em razão disso? Nelson Mandela, o líder da luta contra a segregação racial na África do Sul, disse em discurso no ano de 2003 que, apesar do legado controverso do imperialista Cecil Rhodes, cuja estátua os estudantes da Universidade de Oxford querem remover, ele deveria ser lembrado pela posteridade, por sua filantropia. Essas complexidades conduzem a algumas perguntas. Quem deve dizer qual estátua preservar ou não? Como medir o legado predominantemente positivo ou negativo de uma personagem histórica? Como saber se a derrubada de um monumento representa um consenso, mesmo entre as pessoas que descendem de um grupo historicamente vitimado? No Brasil, os protestos antirracistas também questionam as estátuas de heróis da história oficial. Um exemplo é o dos bandeirantes, exploradores do sertão do Brasil colonial nos séculos XVII e XVIII. A escravização de ameríndios perpetrada por esses conquistadores é conhecida, mas, não fosse sua ação, boa parte do atual território brasileiro talvez não fosse integrada ao nosso país. Outro exemplo é o escritor Monteiro Lobato,
cujas referências à personagem Tia Anastácia, que é negra, são hoje inaceitáveis aos olhos das lideranças antirracistas. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo e suas personagens construíram gerações de pequenos leitores e fazem parte do imaginário infantil em nível nacional. Será producente silenciar a memória de indivíduos cujas obras foram essenciais na formação da nacionalidade? O historiador francês Daniel Rocher tem um ponto de vista interessante sobre o saber histórico. Ele afirma que não cabe ao historiador qualquer tipo de direção moral ou espiritual na sociedade. Cabe-lhe apenas dar exemplos de reflexão crítica. Uma delas é lembrar que os heróis de ontem podem ser os vilões de hoje. E quem garante que os novos heróis não serão vilões no futuro? O movimento antirracista é importante para superar estruturas sociais incompatíveis com os valores civis e os direitos humanos hoje universais. Mas é preciso atenção a leituras maniqueístas e simplificadoras sobre os processos históricos. Mudanças são inevitáveis e, com elas, estátuas serão erguidas ou derrubadas. Cuidado, para não sermos derrubados juntos. Um grande abraço, fiquemos na paz.